Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva. Seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos sobre as 7 taças da ira de Deus. O que o apóstolo João escreveu para as 7 igrejas destinatárias que recebeu as cartas a qual o Senhor Jesus Cristo dera a visão para João. Se você não é inscrito no canal, aproveita este momento. Aqui embaixo, se inscreve aí, dê aquele joinha, compartilhe para que vidas sejam alcançadas e edificadas. Primeira taça do Apocalipse. A primeira taça é derramada sobre a terra e os ímpios. Os selados pela besta são castigados com uma úlcera maligna e perniciosa, né? Esses homens atingidos não são apenas um grupo de pessoas no fim dos tempos, mas são todos os incrédulos que serviram que a besta durante todas estas dissensões. Saibamos mais sobre isso lendo, né, a respeito da marca da besta, que é o número 666. Depois vocês procuram num dos vídeos aí. Aqui João está descrevendo o que? A dor da aflição dos homens sem Deus. Eles são castigados com úlcera maligna e perniciosa, ou seja, é algo terrível, irmãos, e muito doloroso. A segunda taça, Apocalipse 16, 3. A segunda taça é derramada sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Se nas trombetas apenas 1/3 do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por completo. Essa descrição é um símbolo do colapso da natureza diante do juízo de Deus. A terceira taça, Apocalipse 16, 4 ao 7. Essa taça foi derramada nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. É interessante que no derramamento dessa taça, o anjo declara que os ímpios que derramaram o sangue dos santos e os profetas agora são dignos de tornar o quê? Em sangue. O anjo também ressalta que o julgamento de Deus, ele é justo. Na abertura do 5º selo, Apocalipse 6, 9 ao 11, temos os martírios, né, que morreram por causa da sua fé, clamando o quê? Por justiça, lembram? Da parte de Deus contra aqueles que os mataram. Agora, no derramamento da terceira taça, a vingança vem da justiça de Deus, que o que alcança os seus algozes. A oração dos santos é respondida, ó glória. Por isso que o versículo 7 de João, quando ele ouviu uma voz que dizia, na verdade, ó Senhor, Deus poderoso, verdadeiramente e justo são os teus juízos. Sobre a abertura, né, dos selos, lendo os 7 selos em Apocalipse, nós vamos conhecer mais sobre esse assunto. Você procura também no vídeo aí que vai estar claramente esse assunto sobre os 7 selos. Vai lá, você vai procurar e você vai ver. Vamos para a quarta taça, Apocalipse 16, 8 e 9. A quarta taça, ela também é derramada. Ela é derramada sobre o quê? Sobre o sol e sobre os homens. Essa quarta taça são queimadas, né, com incenso e calor. Sem nas trombetas, quando o sol escureceu os homens, não se arrependeram, agora eles são castigados pelo intenso calor produzido pelo sol. Talvez o escurecimento eles pudessem, né, ignorar, né, no momento que o sol escureceu, mas o grande calor
Não há como sentir. Mais uma vez, vemos aqui os juízos de Deus sendo intensificados sobre o mundo incrédulo. Porém, na segunda parte do versículo 9, nos mostra algo terrível. Mesmo diante do juízo de Deus que está sendo derramado, mesmo sendo castigado por sua perversidade, o homem não se arrepende. E ao invés de dar glória a Deus, tem autoridade sobre os flagelos. Ele blasfema contra o nome do Senhor. Lembra-se da pergunta feita no cântico registrado no capítulo 15? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Aqui está a resposta. O homem é tão louco em sua perversidade que ninguém, diante do castigo, blasfêmia contra o Todo-Poderoso. Quinta taça, Apocalipse 16, 10 em diante. Aqui, a taça foi derramada no trono da besta. E os homens remodiam, o quê? Se mordiam a língua por causa da dor que sentia. O trono da besta é o centro do governo do anticristo. Esses versículos nos faz lembrar o que? Da oração do profeta Abacuque, quando ele recordou do êxodo e de como Deus livrou o seu povo do domínio de Faraó. Então Abacuque orou dizendo, quando o Senhor sair para livrar o seu povo, ele ferirá o que? A cabeça, ou seja, da casa do iníquo. Abacuque 3,12. Quando a sede e o poder da besta é atacado, o sistema humano entra em colapso. E os homens incrédulos se desesperam, são tomados de angústia e mordem a língua de tanta dor. Perceba a conexão entre o flagelo aqui, no quinto flagelo, os homens sentem o que? Dor da úlcera do primeiro flagelo. Aqui, João até parece descrever a história da queda de cada grande império. Já existiu um sistema humano que governa sobre a influência dos poderes satânicos. E de certa forma, até parece invencível. Cai de forma patética quando o cálice da ira de Deus é derramado. Entretanto, mais uma vez podemos ver os seguidores da besta blasfemando contra Deus. Ao invés de se arrependerem de sua obra maligna, eles mordem a língua de dor, mas encontram força para declarar que são inimigos de Deus. A sexta taça do Apocalipse, Apocalipse 16, 12 ao 16. A sexta taça descreve o Amargedon, o ajuntamento das taças malignas para pelejar contra o Cordeiro e a sua igreja. Mais uma vez, João parece ter em mente que a passagem do Antigo Testamento. Trata-se do livro de Juízes, capítulo 4 e 5, quando o povo de Israel estava em grande sofrimento, oprimido pelo exército do rei Jabim, liderado por Sisera. Os israelitas não podiam fazer absolutamente nada, a não ser se esconder de medo. Juízes 5, 6. O exército inimigo era devastador. Então Deus, através de Débora, avisa que entregaria o inimigo nas mãos do povo de Israel. Juízes 4, 14. A batalha foi travada em Megido. E o inimigo do povo de Deus foi esmagado, de modo que foi o próprio Senhor quem os derrotou. Juízes 5, 20. O significado mais aceito para a palavra Armagedon é a montanha de Megido, derivado da junção entre o hebraico Ra e a montanha, no grego Mesdon, ou Megido.
Dessa forma, fica fácil entender que Armagedon é o símbolo de toda batalha na qual o povo de Deus está sendo oprimido. Frente ao grande, o poder do inimigo e o próprio Deus, de repente, revela o seu poder e derrota os opressores de seu povo. O apóstolo João viu 3 espíritos imundos sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Esses espíritos eram semelhantes a rãs, referindo-se ao caráter repugnante, e asqueroso e abominável. Isso significa que os poderes desse mundo, e a falsa religião agem sobre as ideias e as inspirações do maligno. São planos e projetos e métodos sobre empreendimento, oposto em ação contra o que? A Igreja de Cristo. É claro, esse tipo de situação acontece em diversos momentos da história, mas aqui há uma referência ainda mais profunda. A específica, a sexta, a sexta taça descreve que o momento final da perseguição, a perseguição do dragão e seus agentes contra a Igreja de Cristo. É o momento da batalha final, da grande tribulação, dos dias que não fossem abreviado a igreja, não suportaria. Esse é o momento em que Cristo aparecerá como um ladrão da noite, para livrar o seu povo, Apocalipse 16:15, e destruir o anticristo com o sopro de sua boca, 2 Tessalonicenses 2:1-12. Mas precisamos também buscar mais informações sobre o Armagedon. Procura num dos vídeos aí que tem. Vamos para a 7ª taça. A 7ª taça sucede o que naturalmente sucede depois da 6ª taça, Se a 6ª taça se refere principalmente à segunda vinda de Cristo, a 7ª taça é a descrição detalhada da cena do juízo. É o momento de maior terror da história, isso da humanidade. É o momento do juízo final. João ouviu a voz saindo do santuário dizendo: feito está! Essa era a voz do próprio Deus, anunciando que chegou um momento da exposição final e completa de sua ira. O mundo estão recebendo a taça final do vinho do furor de sua cólera. Apocalipse 14:10. João descreve a destruição do mundo. A grande Babilônia é despedaçada. O império do anticristo é destruído. Todas as cidades e nações são arruinadas. Todas as ilhas fogem, os montes não são encontrados e as pedras desabam do céu. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para o iníquo. A 7ª taça é a conexão onde finda-se o tempo e a história inicia-se eternamente, onde extingue-se o céu e a terra e surge um novo céu e uma nova terra, o dia glorioso que tanto esperamos. Deus seja louvado, querido, por vocês. Procure os outros vídeos para vocês terem mais informações sobre o Apocalipse e as 7 taças, os 7 anjos, as 7 trompetas, os 7 selos, para você compreender mais. Deus seja louvado pela sua vida.